Amigos do Grupo Destaque, hoje eu vim aqui em São Paulo para conhecer o Peugeot E2008 GT, a versão elétrica do SUV até então inédito no Brasil. Me acompanha que eu vou te mostrar tudo sobre ele. E começar a falar de design aqui na dianteira, que você já conhece, né? Ele leva a assinatura Peugeot, onde você tem aqui as garras do leão, o dente de sabre, o farol de neblina envolto nessa moldura preta aqui, além da grade frameless com os detalhes na cor do carro. Uma grade que fica integrada justamente com os faróis. Agora, quando a gente fala de mecânica, bom, debaixo do capô, o que nós temos é um motor de 136 cavalos de potência, que entrega 26,5 kgfm de torque, algo em torno de 260 Nm, e ele tem acoplado a marcha para frente e para trás com a função One Pedal. Um detalhe legal desse motor aqui é que, como ele é elétrico, a manutenção é praticamente zero. O que você tem que cuidar especificamente? Líquido de arrefecimento do sistema das baterias, fluidos de freio e também a água do para-brisa. De resto, só isso. Já que na lateral, o Peugeot 2008 traz rodas diamantadas, pneu 215/55 aro 18. E aqui você tem este badgezinho que simboliza que ele é elétrico, além dos retrovisores na cor preta, o teto também totalmente na cor preta. Aqui, esses detalhes adesivados justamente para dar um ar de mais velocidade para o carro. E chegamos então à traseira dele. Na traseira você tem a assinatura totalmente em LED, que já é conhecida na linha da Peugeot. Aqui o emblema da versão do carro, marca E2008. E aí, vamos então falar de porta-malas, porque o porta-malas dele tem 434 litros de capacidade. Um porta-malas bastante amplo, onde você tem também a regulagem. Você pode simplesmente ajustar aqui a altura do compartimento para te dar mais espaço. E ele também vem com um cabo de carregamento para você utilizar na sua casa. E por falar em carregamento, bom, aqui no bocal que seria de abastecimento, nós temos a porta de carregamento do carro, que é muito fácil. Basta que você pegue o cabo que você pode ter no wallbox na sua casa, que aliás é vendido como acessório dentro da concessionária Peugeot quando você faz a compra do carro, e plugar então o carro para carregamento. O carregamento dele pode ser feito tanto nas estações de carga rápida quanto também nas estações de carga lenta, mas é claro que o tempo vai variar bastante, e eu vou deixar aqui o gerador de caracteres para você ver o tempo de carregamento em todos os tipos de estações. Agora vamos lá para dentro que eu vou te mostrar o interior do E2008. Quando a gente fala de painel aqui no E2008, nós temos basicamente o que já é visto no E208, um painel muito bem acabado, com um toque macio em toda a sua extensão, a central multimídia de 10 polegadas, que é por onde você tem todos os parâmetros do carro. Você pode personalizar quadro de bordo, perfis, hora e data, configuração de sistema, tela. Aqui você tem o botão Start Stop para você ligar e desligar o carro, e aqui os botões físicos, onde você tem diversos ajustes, além do aquecimento do banco. Logo abaixo aqui, carregamento por indução, que é muito importante, afinal de contas a central multimídia se conecta sem cabos no seu telefone Android Auto ou Apple CarPlay. E o grande destaque está aqui, não é um joystick ou um seletor giratório. Nós temos aqui esses botões onde eu apenas puxo para trás e eu tenho as posições Parking, Ré, Neutro, Drive, e aqui a posição B, que faz a regeneração a mais da eletricidade do carro. Freio de mão eletrônico, Drive Mode, e aqui um painel que você já conhece também, com acabamento 3D, que o Peugeot 208 na versão grife e também na versão elétrica também já traz aqui, sem contar a posição de dirigir no iCockpit, onde o painel fica acima do volante. Mas vamos fazer o seguinte, melhor do que simplesmente falar é andar com o carro, e agora você é meu convidado.
Bom, e falando de posição de dirigir, o Peugeot E2008 ele entrega basicamente a mesma posição já encontrada no E208, uma posição onde você tem bancos que te abraçam literalmente. Essas abas laterais aqui tornam a sua experiência muito boa para você utilizar o carro. Isso porque ele faz com que você fique bem numa posição baixa, né? Apesar de ser um SUV, ele traz uma posição bastante baixa, o que é comum nos carros da Peugeot, justamente para transmitir maior esportividade. O banco apoia muito bem, tanto as costas quanto as pernas, e de fato faz com que você tenha uma boa posição e se encontre muito fácil. Isso porque você tem aqui todos os ajustes manuais, não tem ajuste elétrico aqui no E2008. Você tem aqui ajustes manuais de altura, de profundidade do volante, você tem também aqui de distância, altura e também do encosto. Agora, andando nesse carro, olha, estou a 35 km por hora. Eu acelero e ele simplesmente, você viu que o celular até voou aqui do painel, porque de fato o arranque de um carro elétrico é algo surreal, é algo que funciona de uma forma impressionante, torna a sua experiência muito gostosa de guiar. E o motor aqui que tem exatamente a mesma especificação do E208. É um motor de 55 kW, aliás, 50 kWh a bateria. Nós temos aqui 136 cavalos de potência e 260 Nm de torque, o que te dá aí em torno de 26,5 kgfm quando você faz a conversão direta. Suficiente para levar este carro de 0 a 100 em 9,9 segundos. Então, de fato, é uma potência muito boa que você tem aqui no E2008. E você tem aqui as posições, né? Parking, Ré, Neutro e Drive, além dessa posição B, que faz a regeneração da bateria. Então, você tem aqui um conjunto muito comum em relação a qualquer outro carro elétrico, né? E qualquer outro carro automático. A diferença só é que você não tem uma alavanca, você tem aqui um seletor de marcha, com essa opção B, que faz com que o carro regenere mais, ele trabalhe mais o freio motor dele para você poder utilizar. Freio de mão eletrônico, aqui Drive Mode, você tem aqui o modo Sport, o modo normal e o modo Eco, que eu vou deixar agora justamente para te passar a impressão de como ele se comporta. Normalmente o modo Eco ele vai cortar um pouco da potência do motor, justamente para você ter uma melhor autonomia de bateria. Mas aqui nós temos 320 km de alcance. Um detalhe interessante, a Peugeot diz que esse carro aqui entrega algo em torno de 360 km de autonomia, o que é suficiente para você que utiliza um carro a combustão rodar aí por volta de uma semana. É mais ou menos essa a conta, tá? É como se fosse um tanque de combustível aqui a combustão para você poder rodar com o carro elétrico. E quando você tem o carregador na sua casa ou no seu trabalho, a tarefa fica fácil, basta você chegar e plugar, que aí você não tem nenhuma dor de cabeça. Olha, o modo Eco, de fato, ele deixa o motor um pouquinho mais manso mesmo aqui do carro, mas isso justamente para que você tenha uma melhor utilização da bateria do carro. E sim, isso faz diferença, mas ele não mata o carro a ponto de te deixar ele irritante para andar. Muito pelo contrário. Ainda assim, quando você acelera, você tem essa arrancada mais forte. Óbvio, ela é mais tranquila do que quando você tem a arrancada no modo Sport, por exemplo, que aí ela vai te entregar 100% do uso da bateria. O modo normal é o melhor dos mundos, onde você tem justamente o melhor da economia com o melhor da potência. Quando você tira ele do modo Eco e passa para o modo Sport, aí a conversa é outra, porque justamente você tem um carro muito melhor de você andar. Agora, sendo bem honesto para você, eu estou impressionado com não só o silêncio a bordo, porque o silêncio, tudo isso faz parte de uma acústica preparada para este carro aqui. Então, o barulho externo é basicamente anulado. Você não ouve nada do outro lado
nada do lado de fora, o que é muito bom e traz mais conforto. E agora eu estou aqui, olha, no modo Sport, a 45 por hora. E quando você crava o pé no acelerador, de novo o celular é jogado para trás. Isso porque, de fato, o carro se transforma, mas em compensação, o alcance, que até agora era de 220, aliás, era de 320 quilômetros, caiu para 286. Então você vê a diferença que o modo Sport faz. Quando eu volto para o modo normal, eu tenho aqui 302 km de alcance e imediatamente você sente que o carro mudou o comportamento. E quando eu jogo em modo Eco, ele sobe para 316 km de alcance e ainda assim é um carro divertido de você guiar, porém sem você ter necessariamente a potência toda à sua disposição, mas privilegiando sim o seu consumo de bateria. Então é muito legal você utilizar esses modos de acordo com o que você for utilizar. Agora vamos falar de suspensão. O E208, assim como o 208 e também o 2008, a combustão, que curiosamente eu estou testando essa semana aqui, eu vou te falar que a suspensão deste carro aqui é muito legal. Não fiz nenhum teste absurdo, mas assim, nota-se que a absorção de impactos é muito boa. Nota-se. E passa muito pouco para dentro da cabine. Então, é um exemplo de que a suspensão está de fato fazendo um trabalho bem feito, justamente privilegiando o conforto do motorista e dos seus passageiros. Então, de fato, nós temos aqui um conjunto de suspensões muito bom, o que faz com que o carro seja bastante confortável, além de todo o silêncio a bordo, além de todos esses detalhes do carro, torna ele uma experiência muito bacana. Esse daqui é o E2008, lançamento da marca aqui no Brasil e que você pode em breve ter na sua garagem. E a estratégia da Peugeot é muito agressiva com esse carro, até porque o preço dele é de R$ 259.990, além de uma série de serviços, como por exemplo você pode ter a locação desse carro com um preço bastante acessível e ainda com toda a manutenção bancada pela marca. Curtiu esse vídeo? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e conheça o Grupo Destaque em grupodestaque.com.br ou no nosso Instagram, @Grupo Destaque Auto, porque o Peugeot elétrico pode ser seu e você vai comprar no Grupo Destaque.